Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda, estou aqui para gravar o sexto vídeo, o último vídeo da parte 2, tá bom? Parte pedagógica. Então a gente encerra essa trilha da parte pedagógica e a próxima parte é legislação, tá bom? Então, nesse momento, nesse último, eu vou falar do livro A Mistificação Pedagógica. Realidades sociais e processos ideológicos na teoria da educação, do autor Bernard Charlot. Tá bom? Não, não é um livro tão recorrente em concurso, mas é o que ele traz aqui, a temática, o que ele provoca, traz aí o fechamento desse ciclo da parte 2. Eu acho importante a gente destacar, até para compreender outros autores aí que possivelmente estou pensando também em criar alguns vídeos para falar Paulo Freire, Mantoan, que nenhum desses aqui, dessas duas partes, a gente entrou nesses autores. E não foi por, por não importância, é claro, né? Em nenhum momento. Paulo Freire está em todo concurso, Mantoan também praticamente, sobre a inclusão, mas como que todo esse percurso que a gente fez na parte um parte 2 nos dá uma base, né, uma boa base para compreender aí o que traz Paulo Freire, o que traz Mantoan e outros autores que pretendo aí também contribuir com uma fala sobre algum livro, material deles. Mas bem, então Bernard Charlot nesse livro, ele vai debater, né, trazer aí, deixar muito claro e evidente já na primeira parte, né, a primeira frase do livro, do capítulo, é o seguinte: a educação é política. Ponto. A educação é política. E, ou seja, quando a gente fala de política, a gente está falando de uma intervenção no meio, de uma relação com, né, com o contexto, com a realidade. Lembra? Então, um dos anteriores, falando aí que o trabalho, né, o que faz a formação humana é sua relação com o mundo, com a natureza, com outras pessoas, né, com seres humanos. Então essa relação sua, isso, a sua intervenção na realidade, isso é política. Então a educação é política e ponto. Aí ele continua dizendo em outro trecho que no espírito dos fundadores da escola laica, laicidade, né, não significa, portanto, neutralidade política, porque a gente sabe, né, a escola ela prega, né, a laicidade, uma escola laica que não tem aí uma visão de cunho religioso ou de posicionamento até mesmo político, filosófico, mas isso não quer dizer que ela é neutra. Não quer dizer que ela é neutra. Ela, ela está a todo momento se posicionando, a todo momento ela defende uma percepção de vida, de sociedade. Como a gente viu anteriormente, o currículo, a didática, todo o contexto da escola, ela é influenciada sobre fatores sociais, econômicos, políticos, familiares, religiosos. Então, a educação é política. Se ela sofre essa influência a todo momento, direcionando uma percepção de sociedade, uma percepção de relações sociais, relações humanas, de trabalho, né? Concepção de trabalho, então ela tem aí um posicionamento. Tendo um posicionamento, ela não é neutra. A educação é política. Aí ele vai pontuar, né? No outro trecho, não basta então afirmar que a educação é política. Então não basta dizer que ela é política, porque aí ela é muito ampla, né? O problema verdadeiro é saber no que ela é política. No que ela é política. Então, se ela é política, ela não é neutra, ela se posiciona, ela influencia, ela orienta, ela indica onde que isso ocorre, né? Que meio, como que isso ocorre na escola, na educação. Aí ele vai, então, seguir pontuando, apresentando aí alguns desses elementos, desses fatores. A educação ela é política porque a educação transmite às crianças, né, às crianças aí, faltou a concordância, os modelos de comportamento vigentes na sociedade. Então ela é política porque ela transmite, né? Ela inculca, ela influencia as crianças, os jovens, valores,
que estão já pré-determinados no modelo de sociedade que um grupo específico, o conjunto da sociedade, almeja, deseja, impõe, força, né? Então ela acaba transmitindo aí modelos de comportamento. Então, a partir do momento que ela influencia, ela transmite esses modelos de comportamento, isso também é uma questão política, porque a partir do momento que eu sou influenciado a reproduzir um comportamento, esse comportamento vai agir dentro de um meio social, né, da minha relação com a sociedade, com as pessoas, e isso é política. Então, ele segue dizendo que trata-se de modelos de trabalho. Então a escola ela vai influenciar, ela vai transmitir modelos de trabalho, modelos de vida, modelos de relações afetivas, de relações de autoridade, de conduta religiosa, ou seja, ela transmite uma série de modelos. Ela transmite. A partir do momento que ela transmite modelos, é porque há uma intenção, um interesse para que esses modelos se perpetuem. Há um objetivo, um interesse, uma intencionalidade para que esses modelos se perpetuem. E a minha relação com a sociedade, com o meio, essa minha intervenção, essa minha dinâmica do viver, do estar na sociedade é política. Então, por isso que a educação é política. E ponto. Uma dos pontos que o autor destaca. Aí ele vai comentar que o conflito social dominante, é a luta de classes. Então, se a gente entende que tem modelos que são transmitidos para as crianças para que continue reproduzindo isso na sociedade, logo você tem então uma visão dominante, como a gente viu, né, nos materiais, nos vídeos anteriores, currículo didático, escola, avaliação, que é uma percepção de visão única do modo do ensino-aprendizagem, do modo de avaliação, do modo da visão do profissional. Então, traz apenas um ponto de vista para perpetuar essa lógica. E isso está pautado, então, que o conflito social dominante é a luta de classe. Você tem uma classe, então, dominante. Uma classe dominante e uma classe, né, vou colocar aqui abaixo, assim, no sentido de estar submissa, né, enfim, ela segue os interesses dessa classe dominante. Então, logo, trata-se de uma questão de grupos, de luta por esses espaços. E a classe dominante nunca vai. Ela vai fazer todos os seus esforços para continuar sendo dominante. É uma questão histórica do processo da humanidade. Então, opõe uma classe dominante, opõe uma classe dominante e uma classe dominada, né? E tem as classes intermediárias que vai se aliando uma ou a outra. Então é uma questão de disputa, né? Por essa visão de mundo, por essa concepção. Né? E a gente é pautado muito dentro de uma lógica do individualismo, do consumismo, dessa ideia de que um é melhor do que o outro, de uma disputa. E isso perpetua uma visão de mundo que às vezes não nos permite, quando vai se reproduzindo, vai se colocando isso nas gerações, né, essa ideia nas gerações, nas crianças que estão em processo de formação, acaba se reproduzindo uma lógica de que não há uma outra alternativa. É assim e pronto, acabou. Né? Então a educação ela visa provocar os principais autores, as principais temáticas, os principais documentos visam aí discutir, refletir que o direito de refletir, né, de pensar, de conhecer diversas alternativas e que o sujeito tem a sua autonomia para escolher, para caminhar, para seguir aí aquilo que em grupo, em sociedade, acreditamos ser o melhor para uma região, para um bairro, para um estado, para um país, para um continente, para o mundo. Aí seguindo, então, ele vai falar que a educação é política porque ela trata de uma transmissão de modelos ideais pela educação. A transmissão de modelos ideais pela educação não tem, portanto, apenas um significado social. Não se trata só de uma questão social, né? Ela tem igualmente um sentido
político, porque não é a minha relação social, a minha relação com a sociedade não está desconectada com esses fatores políticos econômicos, né, que perpetuam uma visão, uma lógica. Observe que tudo está muito determinado. O que determina a minha relação com o outro está totalmente ligado com o modelo econômico político que inculca, né, que me influencia desde a infância a ter uma concepção e uma visão do outro, né, do outro como aquele que vai tomar meu lugar, aquele que eu tenho que disputar, aquele que eu tenho que vencer, porque a vida é assim. Então, isso está totalmente ligado a esses modelos, né, de fatores externos que vão ali chegando até o chão da escola. Então, não é uma questão só social, né, é uma questão política porque determina essa relação entre as pessoas, entre o modo de ver a vida, a relação trabalho, a relação capital. Então isso é um fator totalmente aí político. Por isso que a educação é política. Ele continua dizendo também que a educação é política porque a educação age politicamente sobre o indivíduo, ao instalar no âmago mesmo de sua personalidade estruturas psicológicas de dependência, renúncia e idealização. Então a educação ela é política porque ela, desde o seu processo de formação, ela instala no indivíduo, né, na sua personalidade, né, no seu inconsciente, estruturas psicológicas de dependência, de renúncia, de idealização. Então a gente é sempre alimentado ali dentro, diante de uma concepção que nos é impregnado de estruturas, né, de estruturas de como lidar com as situações, com o conceito fracasso. Né? Então, desde do banco da escola, do banco não, desde a escola, né, a gente vive esse exercício do medo de não ir bem na prova porque eu não fui bem na prova, então eu sou um fracassado. Eu não vou bem em matemática, então eu sou burro. Eu não sei com tal idade não aprendi a ler, então eu tenho um problema. Eu nunca fui um bom aluno, então não vou ser ninguém na vida. Então observa que isso também é uma relação de estruturas psicológicas que são inculcadas no inconsciente. Então, não saber lidar com a pressão dos momentos, não ter compromisso, não ter responsabilidade, que a escola. Observe então que tudo isso vai criando ali no indivíduo, no seu processo de formação, estruturas de dependência, renúncia e idealização. Idealizar um modelo de aluno perfeito, um modelo de escola, um modelo enfim, né? Ainda mais enquanto criança, de um querer, eu quero ser igual fulano, queria ser igual cicrano, então não se enxerga e começa a renunciar às suas questões, começa a renunciar as suas características, os seus atributos, a sua personalidade para viver outras, para se colocar no lugar de outras. Então a gente vê aí situações de violência, de bullying, então tudo isso também é inculcado psicologicamente nesse processo da educação. Por isso que ele fala que a educação é política. Né? Então, ali o que vai sendo construído. Por isso o processo mais recente aí dos últimos anos de desconstruir, valorizar a diversidade, as diferentes culturas, né? Não trazer apenas uma visão única sobre fatos da sociedade, fatos históricos, mas também outras visões, que nem o exemplo que eu falei no outro vídeo do processo de descobrimento do Brasil. Né? Quando se começa a trazer também a visão do colonizado, do indígena, aí você fala de currículo indígena, né? De trazer os povos originários do Brasil, você está também trazendo uma visão, uma alternativa de visão de mundo, que não tem que ser só uma daquele que colonizou. Então isso é tudo processo também histórico de luta para a gente compreender. Então, a partir disso daqui, a gente consegue entender o porquê, né, das políticas públicas, das portarias, dos documentos, decretos, leis que visam aí estimular a valorização das culturas de matriz africana, da literatura, da cultura indígena, da diversidade, inclusão, porque a gente passa a desconstruir uma visão única de sociedade e vai observando alternativas. Então é isso que vai trazer aqui
Tá bom? Então, a educação ela age politicamente porque instala no âmago mesmo da personalidade. Então, ela instala ali na nossa personalidade estruturas psicológicas de dependência, renúncia e idealização, tá bom? Seguindo, o autor vai também trazer que, na medida em que essas normas sociais interiorizadas pelo indivíduo traduzem as relações de força na sociedade, a formação da personalidade assume um sentido político. Então, se é, aquilo está sendo inculcado na minha personalidade, no meu inconsciente está sendo inculcado, né? Então tá ali no meu inconsciente, na minha estrutura psicológica, tá sendo inculcado ali que um é melhor que o outro, que só vence aquele que se esforça, que somos todos iguais, que não existe racismo, que não existe violência, que não existe desigualdade, está sendo colocado no meu inconsciente. Logo, meu processo de formação, né? Eu vou no meu percurso de vida na fase adulta, ou já na fase mesmo da juventude, na fase adulta, eu vou ter um posicionamento, um modo de ver as coisas, a vida. Isso assume um sentido político. Observa? Então a minha intervenção na sociedade, ela é um ato político. E isso que foi inculcado dentro desse meu processo de formação, me levou a tomar ali a assumir um sentido político. Por isso que a educação é política. A educação é política enquanto constrói a personalidade a partir de bases psicológicas que tem um sentido político, né? Então, se eu fui educado, se eu fui, né, se contribuíram na minha formação num período de escola em que valorizaram o respeito, o diálogo, a empatia, dinâmicas que pudesse me oferecer visões diferentes da sociedade, a visão, conhecer também a trajetória dos povos antigos colonizadores, né, portugueses, mas também a visão do valorizar, reconhecer, valorizar a visão também dos povos colonizados. Observe então que começa a ampliar as visões de mundo. Não existe só uma visão, uma verdade. Então essa ampliação vai me permitir crescer, me desenvolver como um ser integral de uma visão ampla, observar e identificar essa complexidade como um todo, certo? Então constrói uma personalidade mais solidária, uma personalidade mais humana no sentido de se colocar no lugar do outro. Observe então por isso que os conflitos que a gente vive na educação nos últimos anos é essa mudança de paradigma, e toda mudança de paradigma é uma crise. É uma crise que a gente pode ver como medo, perigo, que nos aprisiona, ou como uma oportunidade de mudança. Isso perpassa até pela crise do paradigma do papel do profissional da educação, do professor. Então, essa é a minha um paradigma também, porque eu fui educado numa escola em que tinha uma visão do professor como aquele o centro, né? O único ali, né? E a partir do momento que eu devo repensar a minha prática, não no sentido de permitir substituição, a não ser que eu não entre nesse processo de reflexão e uma máquina passe a me substituir, mas caso contrário, a minha prática, o meu papel, ele também passa por um processo de crise, tá bom? Porque isso tem relação com a construção de personalidade, a educação. Bem, aí ele vai dizer que a educação ela é política na medida em que transmite às crianças ideias. Ó, ideias. Ela transmite ideias sobre a sociedade. Então, a partir do momento que a educação ela transmite ideias, né, sobre a sociedade, sobre o que é a sociedade, sobre o que é a justiça, a liberdade, a igualdade. Então, a partir do momento que ela me transmite o que é cada um desses itens e tantos outros, ela ela é política. Ainda mais quando esses temas aqui e tantos outros vêm apenas com um viés, vêm apenas com um olhar, uma percepção, uma visão de justiça, uma visão de sociedade, uma visão de liberdade. Isso ainda é muito mais prejudicial porque a criança, no seu processo de formação, ela só está identificando como se houvesse só um modelo, uma ideia de liberdade, uma ideia sobre igualdade. Observe então que o papel da escola é ampliar
as diversas visões, as diversas concepções, e assim o indivíduo, né, o ser em processo de formação crítica, independente, construir, né, a sua percepção, fazer a sua trajetória e pelo aquilo que se identifica ou aquilo que ele visa construir, contribuir na sociedade. Então, logo, a educação inculca na criança ideias políticas. Vai inculcar sobre a sociedade, seus fundamentos, sua organização, suas finalidades. Vai colocar, vai inculcar, né? Vai ali totalmente influenciar. Por isso que a educação ela é política. Ela é política nesse sentido, né? Que o que está sendo trabalhado na escola o que está sendo apresentado está transmitindo ali, está contribuindo com a formação da personalidade daquela criança, está contribuindo ali com a transmissão de modelos, né? De modelos sociais, de modelos de comportamento. Então, tudo isso faz com que a escola ela seja política. É aqui, né? É nesse ponto que a gente desmistifica a ideia política unicamente como algo partidário, né? Partido político, que também não deixa de ser. Partido político tomar parte, né? Tomar parte de uma visão, de uma concepção política de sociedade, de mundo. Mas quando a gente fala da educação política é nesse sentido, que o que está sendo trabalhado ali está transmitindo valores, né? Está inculcando. Né? A partir do momento que a gente não mostra numa literatura, a gente não mostra a diversidade de literatura, aquela criança só vai consumir, só vai ter acesso a um tipo só de literatura. Então, ampliar, como se só existisse um tipo de literatura só de um lugar específico. Não, tá? A literatura ela é vasta, diversas culturas, diversos povos. Então, é essa amplitude, essa ampliação que a gente vai cada vez mais buscando no campo da educação, certo? Aí ele segue, ao impor suas ideias políticas, a classe dominante consegue passar, né? A classe dominante consegue passar ideologicamente suas finalidades, seus interesses e sua concepção de sociedade, como se fossem os da sociedade global. Então, a partir do momento que a gente não questiona os modelos prontos e acabados que nos chegam, aquele modelo, aquela visão de mundo, de sociedade, passa a ser a verdadeira, como se fosse a verdadeira da sociedade global, como se não fosse, não tivesse uma outra opção, não tivessem opções alternativas, outras realidades, outros modelos de trabalho, de consumo, outros modelos da relação capital-trabalho, força de trabalho, até questão de famílias, relacionamentos. Então vai se ampliando essa perspectiva. E é claro que isso vai levar a um ponto de que a gente tem vivido, né? Tem vivido uma crítica ao dizer que a escola, né? A escola toma partido, a escola sem partido, né? Todo esse movimento. Não, não se trata, né? Professor tem diversas concepções, opiniões também, pontos de vista. É uma área muito ampla, são muitas pessoas. A grande questão é que a escola precisa, diante daquilo que vem nos documentos, nos materiais, ampliar a visão de mundo. A visão de mundo. É isso que contribui com a formação de um sujeito integral. Ele não vai perder as suas raízes, ele não vai perder os seus valores, porque também ele está em diversos outros espaços. Mas a escola, por ser um espaço democrático, que visa essa participação, precisa mostrar que há uma ampliação da sociedade. A sociedade não é só um modelo, não existe só um modelo de justiça, uma visão de justiça, de liberdade, né, de economia. Então tem diversas possibilidades, isso precisa ser discutido, debatido num espaço onde as pessoas ali, né, estão em processo de formação, tá bom? Aí ele segue dizendo que a escola é uma instituição educativa, esforça-se em utilizar os meios eficazes para atingir as finalidades educativas perseguidas pela sociedade. Então ela é uma instituição educativa nesse sentido, que ela está a serviço da sociedade para que alcance ali o que a sociedade almeja, o que ela, né, deseja. Então,
quando você tem grupos, né, pessoas que vão exigindo seus direitos, suas garantias, é para mostrar, provar, ó, tem outras vidas. Tem outras vidas, tem outros tipos de vida, não tem só um modelo de vida só. Então tem aqui também queremos que queremos ser vistos, né? Queremos ser valorizados e reconhecidos. Outras culturas, outros povos, outras religiões, outras manifestações, outras atividades. Tem. Então isso precisa estar abarcando, mostrando essas diferentes realidades. E isso é um embate porque, que nem eu falei nos vídeos anteriores, né? Currículo, didática, toda a organização da escola, ela serve a interesses econômicos, políticos, sociais, religiosos, de grupos dominantes. Grupos dominantes que vão, é claro, né, fazer com que siga a sua lógica de pensamento, mas outros grupos vão lutando para falar, não, vamos ampliar essa visão aí. Bom, então a escola é uma instituição educativa porque ela busca aí alcançar os seus objetivos, os objetivos perseguidos pela sociedade. E penúltima e acabando, ele vai dizer que em resumo a escola visa a uma transmissão mais eficaz dos modelos e das normas de comportamento, dos fundamentos éticos, do controle pulsional e das ideias sociopolíticas. Ou seja, por ser a escola uma instituição educativa, né, que então vai contribuir com a formação de pessoas, de crianças, jovens que depois estarão na vida adulta, a vida adulta, seguindo a lógica daquilo que a sociedade, dentro do seu grupo dominante, quer, né? É o que estava no anterior. Então, o que quer é perseguido pela sociedade, o que a sociedade almeja, a escola vai ser essa instituição que vai inculcar esses comportamentos para que sejam reproduzidos lá na frente. Então é um processo de reprodução, né? De reprodução, que já é muito discutido também essa visão que ainda mais no século passado, mas que ainda vem se arrastando quando a gente não toma consciência sobre a necessidade de buscar alternativas. Então, a escola é esse espaço aí de transmissão mais eficaz. Porque, né, como está na Constituição, a gente vai ver, mas todos já sabem, a educação é um direito de todos. A educação é um direito de todos. Se eu não me engano, é a única instituição que todos têm que estar obrigatoriamente, é obrigatório, né, estar na escola. Talvez não seja, eu não sei agora se é obrigatório, por exemplo, levar o filho todo mês no médico. Se é obrigatório levar no posto de saúde todo mês. Acho que não é obrigatório levar todo mês ou toda semana no médico. Não sei quando ele fique, né, adoecido. Mas na escola é obrigatório estar, né? Então tem ali o ensino fundamental é obrigatório. A etapa educação básica. Educação básica é obrigatória. Então, se você tem toda uma geração dentro da escola, se tem um lugar mais eficaz para inculcar comportamentos, visões de mundo, valores, é na escola, né? Então, por isso que é um espaço de disputa. Começou lá no Miguel Arroio, currículo, território em disputa, e agora, por isso que eu fechei com essa etapa aqui, para dizer que a educação é política, ponto final. Porque ela está ali a todo momento em disputa, porque é ali que vai passar toda uma geração. Toda uma geração. E por fim, então, a escola pretende-se laica e politicamente neutra. É o que se pretende, né? Mas serve, antes de tudo, aos interesses da classe dominante. Então é a classe dominante que vai ali. Sempre, se tem um espaço que ela briga constantemente para estar, é na escola. Né? É a escola, na escola. Sempre diz, você pode ver através dos materiais, através das parcerias. Não é apenas uma visão para melhorar a educação. E claro, sim, tem muita gente aí de diversos setores que estão sim preocupados em melhorar, alcançar níveis de melhoria de aprendizado, mas não deixa de ser um espaço de disputa, disputa de visão, de mundo, de concepção, né? Então reforça a ideologia dominante a oferecer uma educação que se pretende humanista. Então ele questiona aqui, quando se pretende muito essa visão de uma educação humanista, puramente cultural, né?
e dependente das relações sociais. Então, quando vem com esse caráter que a escola, não, a escola é um espaço de vivências, um espaço apenas para o desenvolvimento humano, né, uma visão humanista, apenas idealizada, ele fala que isso reforça uma lógica que não mostra a realidade, que a escola é um espaço político porque reforça a visão da classe dominante. Então, sim, pretende uma escola humanista, sim, também cultural, também aí que observe as diversas dinâmicas, mas deixando bem claro que ela é um espaço de disputa de campo político, tá bom? Porque ela inculca ali, ela influencia as pessoas, gerações, a ter uma visão de sociedade, de vida, de mundo. Então, bem, a gente encerra essa parte da segunda, né? Segunda parte pedagógica. Volto a dizer, aqui é para encerrar esse ciclo, essa linha, né? Essa trilha desse percurso. É muito importante fazer todo esse percurso, esse raciocínio, retomar, tá bom? Quem está acompanhando, tenho certeza que vai contribuir quando chegar lá. Eu quero fazer esse concurso. Então, vai lá naquele concurso, naquele edital. Você faz um curso, você pega os autores principais ali que você acha que compra apostila, mas isso aqui é uma base, tá bom? Uma base. Eu não cheguei a tratar de alguns autores que são fundamentais em todos os concursos, que nem eu comentei no início do vídeo, Paulo Freire. Porque eu quero dar uma atenção a esses autores, Paulo Freire, Mantuan, alguns sobre avaliação, quero dar uma atenção mais específica, aí vai ser no bônus, né? Vai ser no bônus, vai ser depois que eu não vou me comprometer nessa trilha, porque essa trilha é como se fosse só uma base, né? Uma base para a gente entender todos os outros materiais, ajudar. Então espero mais uma vez ter ajudado, ter contribuído. Segue aí a sequência. Vai ter mais uma live, né? Um vídeo que eu vou fazer geral, fazendo essa linha de raciocínio dos 6 autores. Aí logo depois eu já libero a parte 3 que é legislação, tá bom? A parte 3 é só uma parte mesmo, parte 3, mas são mais vídeos. Acho que são de 10 a 12 vídeos. Constituição, LDB, ECA, os documentos que falam sobre a cultura afro-brasileira, documentos que falam sobre a cultura indígena, tá bom? Libras, língua de sinais. Então, os materiais que vão tratar sobre isso. Bom, então, sem muita conversa, obrigado, abraço, curte, compartilha, comenta, dá sua opinião e até mais. Sucesso!